Meus irmãos, graça e paz. Vamos então meditar na palavra de Deus em Lucas, capítulo 3. Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 3. Leremos do versículo 15 ao versículo 38. Lucas 3, do 15 ao 38. Tá. Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 3, irmãos. Versos 15 ao 38 diz assim: Estando o povo na expectativa, discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém queimará a palha com fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o povo o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli, Eli, filho de Matate, Matate, filho de Levi, Levi, filho de Melqui, este filho de Janai, filho de José, José, filho de Matatias, Matatias, filho de Amós, Amós, filho de Naum, este filho de Esli, filho de Nagai, Nagai, filho de Maate, Maate, filho de Matatias, Matatias, filho de Semei, este filho de José, filho de Jodá, Jodá, filho de Joanã, Joanã, filho de Reza, Reza, filho de Zorobabel, este de Salatiel, filho de Neri, Neri, filho de Melqui, Melqui, filho de Adi, Adi, filho de Cozã, este de Almadã, filho de filho de Josué, Josué, filho de Eliezer, Eliezer, filho de Jorim, este de Matate, filho de Levi, Levi, filho de Simeão, Simeão, filho de Judá, Judá, filho de José, este filho de Jonã, filho de Eliaquim, Eliaquim, filho de Meleá, Meleá, filho de Mená, Mená, filho de Matatá, este filho de Natã, filho de Davi, Davi, filho de Jessé, Jessé, filho de Obed, Obed, filho de Boaz, este filho de Salá, filho de Naasson, Naasson, filho de Aminadab, Aminadab, filho de Adimim, Adimim, filho de Arni, Arni, filho de Esrom, este filho de Pérez, filho de Judá, Judá, filho de Jacó, Jacó, filho de Isaque, Isaque, filho de Abraão, este filho de Tera, filho de Naor, Naor, filho de Serugue, Serugue, filho de Ragaú, Ragaú, filho de Faleque, este filho de Eber, filho de Selar, Selar, filho de Cainã, Cainã, filho de Arfaxade, Arfaxade, filho de Sem, este filho de Noé, filho de Lameque, Lameque, filho de Metusalém, Metusalém, filho de Enoque, Enoque, filho de Jared, este filho de Maalalel,
filho de Cainã, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este, filho de Adão, filho de Deus. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra, te agradecemos pela oportunidade de poder proferir-a, poder falar sobre ela e poder escutar a tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque é a tua graça, Senhor, que nos concede para poder crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, eu quero te pedir que abençoe as nossas mentes, mas abençoe também as crianças que poderão compreender pelo teu Espírito, segundo tu queres, Senhor, segundo tu falas com ela. Que o Senhor os abençoe e abençoe seus pais para que criem no temor do Senhor, dando-lhe exemplo, dando vivência e trazendo sempre a tua casa para aprender a tua palavra, Senhor. Fica conosco, assim nos alimenta de Cristo nessa noite, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, como vimos aqui no texto, a expectativa do povo era grande em relação a João Batista, porque naquela época o povo também estava na expectativa do Messias. Veja que a expectativa era internamente, mas Deus, pelo Espírito, certamente revelava aos seus evangelistas essa expectativa, e era notória, era perceptível, porque os judeus, eles esperavam o Cristo, embora não soubessem exatamente como viria. Talvez a expectativa pudesse ser a expectativa gloriosa, né? De um nascimento de um rei que pudesse tomar lugar com uma corte forte, um momento em que o reinado de Israel estivesse estabelecido e esse rei pudesse ter uma geração, quem sabe, uma geração de um rei que pudesse sair o Messias. No entanto, esse não era o contexto. O contexto era realmente de opressão por parte de Roma, né? Já há muito tempo que os judeus eram vassalo de Roma. E isso criava uma expectativa também positiva no sentido de trazer esperança. Será que Deus não vai restaurar tanto tempo já que Deus não estava falando com o seu povo? Mais de 400 anos antes, o último profeta que Deus tinha usado era Malaquias. Agora, o outro profeta que aparece é exatamente João Batista, que, embora esteja no Novo Testamento, é um profeta do Antigo Testamento, no sentido de estar antes de Cristo, de preparar o caminho do Senhor. E por isso que o povo tem essa expectativa com relação a João. Não seria ele o Cristo? Porque o povo estava vivendo em opressão. Na Judéia não tinha um rei judeu, tinha um governador romano, que era Pilatos. E na Galiléia também não tinha um rei judeu, ou descendência israelita, mas um rei edomita, que era Herodes, um dos 4, né, filho de Herodes o Grande. E por todos os lados os judeus só via opressão e dificuldade. No entanto, este era um momento muito propício para que Deus enviasse o seu filho, e ele já o fizera. Mesmo sem um povo saber, a expectativa em relação a João era grande, se ele era o Messias ou não, mas Deus já havia mandado, há 30 anos antes, Jesus Cristo. A revelação de Jesus foi gloriosa, mas foi muito particular, dada, por exemplo, a José, a Maria e aos pastores que viram revelações de anjos. Mas ficou ali naquele grupo seleto, e claro que os pastores divulgaram, mas não se sabia exatamente de onde é aquele menino, porque Jesus, depois de nascer, passou 2 anos no Egito. Então, não se tinha notícia exatamente de quem era Jesus, ou se ele de fato era o Messias, não se tinha essa certeza. O próprio João Batista, que era primo de Jesus, não sabia que Jesus seria o Messias. Não tinha essa informação, mas Deus iria revelar para ele através do batismo, como a gente vê aqui nessa passagem. Portanto, novamente, a revelação de que Jesus era o Messias, o futuro rei de Israel, que traria esperança para o povo, viria de maneira gloriosa por causa do texto que foi revelado. Mas essa maneira gloriosa seria compreendida apenas por aqueles que crescem na pregação de João Batista e depois do seu primo Jesus Cristo. Veja que Deus não quis tornar glorioso o reinado de Jesus, e ainda não quer, a gente entende assim. Ele não é glorioso do ponto de vista secular. Se fosse,
as pessoas do mundo seriam facilmente adeptos de Cristo por causa da glória dele. A glória de Cristo é compreendida pela pregação da palavra, pela revelação de quem ele é e daqueles corações que recebem. Veja que o povo está bastante apto para receber a mensagem por causa exatamente da opressão que estava vivendo. Então a necessidade de salvação, de anseio e aspiração por salvação era grande. E este era o momento preciso em que Deus trouxe para o seu povo a pregação de João Batista e depois a própria pregação de Jesus. E muitos corações sedentos, a gente viu aqui e veremos que João Batista, quando pregou arrependimento, o batismo para arrependimento, diz que toda a Judéia veio ter com ele, todo o povo veio ter com ele. É um exagero, uma hipérbole muito grande. Mas a gente sabe que a expectativa era grande. E por causa dessa multidão de gente, até fariseus e escribas vieram, porque eles eram conduzidos pela multidão, embora não fosse conduzido pelo coração de fato arrependido. Tanto é que João Batista vai ter uma palavra muito dura para eles, como já vimos. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura, falando acerca dos fariseus e dos saduceus. Mas veja, uma multidão de povo estava indo ouvir a pregação de João Batista. E aquela expectativa, seria ele o Salvador? Seria esse o Messias? Bom, de fato, chegou o momento de Jesus ser revelado. E é isso que o evangelista Lucas faz agora. Ele gastou um bom tempo falando sobre a pessoa de João Batista. Na pregação anterior, do versículo 1 ao versículo 15, nós vimos quantas informações Lucas nos deu acerca de João Batista, até mais do que os outros evangelistas, mais do que Marcos, mais do que Mateus. Inclusive encontrando João Batista na história, com a história secular, citando aí os governadores, tanto da Judéia quanto da Síria, e também o imperador romano. Então ele vem trazendo essa harmonia, tanto teológica, digamos, histórica, quanto histórica secular, histórica bíblica também. E agora o Lucas, depois de fazer um silêncio sobre Jesus, porque a última vez que ele falou sobre Jesus foi a infância de Jesus, com 12 anos, ele agora volta a falar de Jesus com 30 anos. Então há uma lacuna imensa que os evangelhos não querem falar, não falaram. Temos o nascimento de Jesus, ele bebê, temos Jesus como pré-adolescente, 12 anos, e agora Jesus com 30 anos. Então, há muita informação da infância de Jesus e da juventude de Jesus que não se tem. A Bíblia não quis falar, Deus não quis falar. Mas esse é o momento de falar do ministério de Jesus Cristo. É por isso que sai de cena a pessoa de João Batista e entra em cena a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na narrativa de Lucas, estou me referindo à narrativa de Lucas. Lucas vai de maneira muito hábil, tirar João Batista de cena e vai apresentar o Senhor Jesus. A próxima vez que tivermos João Batista, vai falar sobre a prisão dele e, consequentemente, a sua morte. Então, porque o foco não está em João Batista, mas o foco está na pessoa de Jesus, porque foi isso que Lucas se propôs quando escreveu o seu evangelho para uma pessoa importante chamada Teófilo. Explicar por que Jesus, de fato, era o Salvador. E porque ele foi precedido de um profeta que foi João Batista, anunciado no Velho Testamento. Tudo de conformidade com o Antigo Testamento. Tudo estava se confirmando perfeitamente com o Antigo Testamento, mas também Lucas está posicionando Jesus e João Batista na história secular. Então, nesta noite, quero meditar com vocês sobre o tema o início do ministério de Jesus. Como Lucas nos apresenta, né? Então, o início do ministério de Jesus, como sendo, em primeiro lugar, aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Veja aí, por favor, novamente, os versos 15 a 20. Acompanhe comigo, por favor. Versos 15 a 20. Então, veja que Lucas começa falando da expectativa do povo. E todos no seu íntimo, como eu disse, o Espírito Santo e o próprio Deus, e as pessoas percebiam a expectativa de todos. Como nós, às vezes, temos expectativas comuns em nosso meio, né? Acerca de certas situações. Será que vai chegar o tempo de acontecer isso? Será que nosso país já está maduro para tal situação? Será que vai ter uma mudança? A gente cria expectativa. Naquele tempo, a expectativa do Messias, do Salvador, vir para Israel era grande, perceptível. E só que o povo
pensava que era João e começou a falar. E certamente João, sabendo disso, que o povo pensava que ele era o Cristo, ele começa então a tirar essa ideia fora, dizendo o seguinte: veja, verso 16, disse João a todos que tinham essa expectativa. Ele não era o Cristo, ele batizava com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as sandálias. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então João explica e diminui toda essa expectativa do povo acerca dele, dizendo: olha, eu não tenho condições de sequer ser o menor de ser o menor servo dele, do Messias. O menor servo é aquele que desata as sandálias e tira para poder lavar os pés. Lembra que Cristo fez isso no lava-pés, né? Em João, no capítulo 13, para mostrar que ele veio para servir. Ele tirou a roupa sobre si, colocou uma espécie de toalha e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Porque aquele era a função do escravo, do servo mais baixo, de nível mais baixo. E João está dizendo: eu sequer tenho condições de ser o menor dos escravos de Jesus, ou do Messias, que ele não sabia quem era ainda. Eu não sou ele. Eu batizo com água, estou apenas mostrando o meu batismo, que é com água, de arrependimento para a remissão dos pecados, mas ele vai batizar com fogo e com o Espírito Santo. E por que essa informação com fogo, com o Espírito Santo? Lembremos que vai ficar claro que o batismo com o Espírito Santo é o batismo de todo crente. Ninguém pode ser crente se não receber o Espírito Santo. Então, todo crente é batizado com o Espírito Santo se não é crente. Se de fato é filho de Deus, ele recebe o batismo do Espírito Santo. Já com fogo aqui, nesse contexto, fogo aqui é aplicado sobre os ímpios. Lembremos que o fogo aqui não é aplicado para os crentes. Então, não são duas coisas para os crentes: batismo com o Espírito Santo e com fogo. O batismo com o Espírito Santo é para os crentes e o batismo com fogo é para os ímpios. Só relembrando aqui, se você voltar em Mateus, essa mesma passagem em Mateus capítulo 3, você vai ver do versículo 11, Mateus capítulo 3, você vai ver que quando João estava pregando e falando que eu batizo com água, mas vem aquele que vos batizará com o Espírito Santo. E logo em seguida ele viu os saduceus e fariseus se aproximando. E a esses Jesus diz: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E aí ele disse: ele vai batizar vocês com fogo, falando do juízo. Isso fica claro no contexto. Preste atenção no contexto, logo em seguida, no verso 17, dê uma olhada, fica bem claro. João está falando aí, de maneira figurada, que Jesus tem a pá, que o Cristo, o Messias, ele tem a pá na mão. E essa pá ele vai limpar a eira aqui, no caso o celeiro, vai limpar completamente. E o que é que ele faz quando se limpa ali, depois que bate o trigo, sobra a semente e sobra a palha? O que é que se faz com a pá? A pá, você pega o trigo e recolhe no celeiro, que é útil para ser aproveitado. Mas a palha não era aproveitado para nada, era queimada. Então fica claro que ele está mostrando que o celeiro aqui são os crentes que são batizados com o Espírito Santo, são trigo de Deus, povo de Deus, mas a palha, aqueles que não são crentes, embora sejam religiosos, como fariseus e saduceus que iam para ser religiosos, sem querer a transformação do coração, sem querer de fato mudança, essas pessoas seriam queimadas em fogo inextinguível. Então, perceba que o contexto aqui é claramente de que o batismo com fogo é um batismo de juízo para os ímpios. Tanto é assim, só para confirmar, não vamos alongar nisso, não é um estudo exatamente, mas se você vir no início de Atos, quando João fala, ou melhor, quando Pedro fala sobre a promessa de que desceu sobre eles o Espírito Santo, o Pedro disse que o que estava acontecendo é aquilo que foi dito: ele vos batizará com o Espírito Santo. Lá em Atos não se refere ao batismo com fogo, porque só tinha crentes. A igreja toda foi batizada com o Espírito Santo, ali 120 pessoas na época, e não tinha descrente, não houve batismo com fogo, embora
houve a descida do Espírito Santo como línguas de fogo sobre a cabeça de cada um. Mas lembre-se que aqui o contexto é fogo, aqui é juízo sobre ímpios. Isso quer dizer que a linguagem de fogo não existe para nós crentes? Para aqueles que são batizados no Espírito Santo, existe, não nesse contexto. O contexto aqui, você pode confirmar em Mateus, Marcos, tanto Lucas quanto em Atos, que o contexto do fogo é para os ímpios, para aqueles que não são crentes, embora religiosos. Mas, volto à pergunta inicial. Significa que o fogo, como linguagem para nós, não existe? Claro que existe. Claro que existe. Acabamos de cantar o primeiro hino aqui. Para minha surpresa, o primeiro hino vai até me ajudar. Se voltarmos aí para o hino 32, diz assim, várias formas em que o fogo é usado de maneira positiva para os crentes. Veja, com teu santo vem, Senhor, nos inflamar, usa a expressão inflamar, e com teu fogo abrasador, os que sem calor vivendo estão, vem agora consumir. Veja, o fogo tem também uma aplicação positiva para o crente, de abrasar, de inflamar, de trazer vigor, de trazer força, ânimo, de purificar, consumir a maldade. Então podemos dizer, uma aplicação bem simples, que o crente, hoje, ele é sim trabalhado pelo fogo do Espírito internamente no coração nosso, na nossa alma. Mas o fogo prometido aqui para o João Batista é o fogo que vai ser externamente no juízo para os ímpios. Estando em corpo e alma no inferno, esse é o fogo que ele está se referindo. Então Jesus ele vem como aquele que de fato é o confirmador de toda a igreja, dando o seu espírito, mas ele é também aquele que vem como juízo, trazendo fogo eterno para as pessoas que não se arrependem. Essa é a ideia. Tanto é que essa ideia de fogo também, citada aqui por João, ele está cumprindo cabalmente o que foi dito em Malaquias. Se você quiser, pode abrir Malaquias capítulo 3, por favor. Pode abrir aí. Malaquias capítulo 3, está perto de Mateus, antes de Mateus. Versos capítulo 3, 18, e depois o capítulo 4, 1 e 2, diz assim. Malaquias, que foi o último profeta antes da vinda de Jesus, ou melhor, antes de João Batista, né? Ele seria o penúltimo profeta do Antigo Testamento. Malaquias 3, 18 diz assim, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Ou seja, esse texto está mostrando claramente, o de João, a diferença entre quem é de Deus, o que serve a Deus e o que não serve a Deus. O que serve a Deus será recolhido como trigo no celeiro. E o que não serve a Deus é apenas religioso de aparência, que vive religiosamente, falando de Deus, mas não é de fato de Deus, será queimado como palha no fogo inextinguível. Agora, o verso 4, o capítulo 4 de Malaquias, verso 1 e 2 diz assim, pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem ramo, nem raiz, nem ramo. Então está vendo aqui o contexto aqui de Malaquias, que profetizava sobre João Batista, e João Batista pregava sobre Jesus, mostra que este Messias, ele iria queimar completamente o ímpio. Mas e os crentes? Está no verso 2 do capítulo 4 de Malaquias. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Sol aqui também pode ser ilustrado como algo que traz abrasamento, calor, né? Que traz força, vigor. Esse sol da justiça, que é o nosso Senhor Jesus, traz a salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Então veja que o contexto de Malaquias fica claro, também usa o contexto de juízo, fogo de juízo para os ímpios, mas de fortalecimento para os crentes. Voltemos então para a compreensão de Lucas no capítulo 3, versos 18 e 19, então encerrando esse ponto, que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Veja, o verso 18 agora parece fazer uma digressão, porque sai fora do assunto da pessoa de Jesus e volta para João. Mas com que sentido? É a saída de cena de João que Lucas está apresentando. Veja, assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Aqui é um resumo das pregações de João Batista. Ele disse que tinha muitas outras exortações. Ele escolheu uma.
Mas tinha muitas outras, certamente. Aquela multidão que ia ver João Batista não ia ouvir apenas essas palavras do versículo 17. Eu vos batizo, ele batiza com água, mas vem aquele que batiza com fogo e com o Espírito Santo. Não era só isso, a pregação tinha muito ensinamento. Os autores bíblicos estão resumindo a fala de João. Mas o verso 19 e 20, que é a saída de cena de Herodes, ou melhor, de João, diz aí que Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, que é João Batista, por causa da Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Então, é a maneira de Lucas mostrar que João está saindo de cena. E, de fato, cumprindo aquilo que ele disse. Convém que eu diminua e que ele cresça. Aliás, esse é um desafio para os pregadores, né? Muitas vezes nós queremos que Cristo cresça, mas nós também apareçamos, né? De certa forma, uma vaidade pessoal. É muito difícil você ter essa postura de João Batista, que você seja diminuído, que você não seja visto, mas que Cristo cresça. Esse é um desafio dos pregadores, para que não se apresentem, mas que Cristo cresça. E, de fato, isso vai acontecer com João Batista, tanto que ele vai ser preso. Agora, por curiosidade aqui, de fato, a culpa do aprisionamento de João é por Herodes, que era muito malvado, tantas maldades, acrescentou ainda essa de prender João. No entanto, o texto de Marcos nos mostra que Herodes era um admirador de João Batista, gostava de ouvi-lo, e o prendeu não porque exatamente o odiava. Quem o odiava era Herodias, a mulher do seu irmão Filipe, que João Batista acusou dele estar adulterando, porque tomou a mulher do seu irmão Herodias. E aí, eu quero convidar você para abrir Marcos, capítulo 6, versos 17 e 20. Eu lerei daqui, vocês acompanham, por favor, aí. Marcos 6, 17 e 20. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Veja que a influência de prender foi de Herodias. Herodias não ia com a cara de João. E por isso o revoltado mandou prendê-lo. E Herodes atendeu a ela. O verso 18, pois João lhe dizia, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Verso 20, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. Imagine alguém que tinha interesse de ouvir João Batista, a pregação, mas não se permitia mudar. Seu coração estava completamente subserviente aos encantos deste mundo, a sua mulher, e prendeu João Batista. Essa cena aqui, que a gente não vai ler, é a morte de João Batista. Como se dá a morte de João Batista, vocês conhecem. Mas voltemos ao texto, encerrando esse ponto. Veja, João Batista deixa claro que ele não é o Messias. O Messias é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Jesus veio tanto para a salvação de muitos, mas também para a condenação de outros. Como assim? Como é que o Messias salva e condena? Ele salva pessoas que se arrependem, que têm interesse de se achegar a Deus, como as pessoas publicanas, soldados. Muitas outras pessoas vinham até João Batista arrependidos, sabendo que eram pecadoras. Para essas pessoas que se sentem como pecadoras, que se confirmam como pecadoras, que têm necessidade de um Salvador, Cristo de fato é apresentado na pregação, dizendo, aceite-me, escute-me, e ele vai salvar. Mas as pessoas que não aceitam, endurecem o coração, não se deixam transformar, endurecem o seu coração e às vezes estão dentro da igreja, são religiosos, mas a vida não muda com a pregação de Jesus, com o ensino de Jesus. Para essas pessoas não resta outra coisa senão a condenação do fogo eterno inextinguível do Senhor. Por isso que Jesus, o ministério de Jesus apresentado aqui
por Lucas e na pregação de João Batista era um ministério de salvação, mas também de condenação. O foco, é claro, é salvação. Segundo lugar, irmãos, Lucas apresenta o início do ministério de Jesus como sendo aquele que foi confirmado pelo Espírito Santo e pelo Pai. 2 versículos apenas, dê uma olhada no versículo 21 e 22. Diz aí que aconteceu que todo o povo foi batizado. Veja, o texto aqui parece nos informar que depois que todo o povo foi batizado, pode ter aqui uma hipérbole, um exagero. Certamente alguns não quiseram ir. Mas quando o evangelista diz todo o povo, é que houve uma multidão de pessoas que de fato se constrangeu diante da pregação de João Batista, chamando o povo a arrependimento para ser batizado com água. E já falamos que o batismo de João Batista não era muito diferente, porque os judeus tinham um batismo para quem vinha de outras religiões ou de outros povos e poderiam se tornar religiosos judeus, tementes a Deus, prosélitos, assim chamados, que vinham, por exemplo, Cornélio, que era temente a Deus, ele poderia se tornar um adepto da religião judaica, desde que passasse primeiro pelo batismo, porque ele era gentil, e depois fazendo a cerimônia da circuncisão. Então era por isso que tinham a purificação com água. Então João Batista aqui, a diferença é que João Batista batizava todo mundo, inclusive judeus, e não apenas gentios. Na verdade, só judeus. E o texto nos diz que todo o povo. Então, depois que todo o povo foi batizado, Jesus se apresenta também para ser batizado. Isso aqui nos surpreende, né? Porque Jesus está com 30 anos e ele veio para ser batizado, sendo ele o Messias. Por que ele deveria ser batizado? A resposta está no texto, quando diz que era para cumprir a justiça de Deus. Lembre, irmãos, que Jesus precisava cumprir toda a justiça de Deus, ser o substituto de Adão, nascer como homem, viver como homem, passar por todo o processo que um homem passava. Se ele foi circuncidado, tirar o sangue dele com 8 dias de idade, por que ele não deveria ser batizado? Ele precisava ser batizado. João, quando foi batizar Jesus, percebeu que ele era o Messias. Aliás, depois de batizar, que ele percebeu, disse, eu que deveria ser batizado pelo Senhor. Ele disse, não, convém que se cumpra toda a justiça. Tudo que está determinado a seu respeito acerca dele deveria ser cumprido. Então, foi cumprido de fato. E aí eu cito aqui Mateus 3,15, vocês acompanham aqui, eu vou fazer a leitura. Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim me convém cumprir toda a justiça. Então ele admitiu, João admitiu, eu citei aqui, essa questão da justiça está em Mateus. Então, mas João precisava receber o sinal. Já que ele não sabia que seu primo Jesus, lembre-se que as mães eram primas, né? Isabel era prima de Maria, portanto os filhos eram primos, em graus menores, mas primos, ou graus maiores, melhor. Então eles eram primos, mas ele não sabia que seu primo Jesus era o Messias. Seus pais haviam morrido há muito tempo, ele vivia no deserto. E então quando Jesus foi batizado, ele viu o sinal de que ele era o Cristo. Isso está claramente confirmado em João capítulo 1, verso 32 e 34. Deixe-me ler para vocês. E João testemunhou, aqui é João Batista, dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. 33. Eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu vi, e de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Então, por que João Batista batizava com água? Claro, para arrependimento de todo o povo, preparando o caminho do Senhor, mas também para que o Messias fosse revelado. Veja, irmãos, é uma maneira simples, né? Diria, embora gloriosa para nós, porque a gente entende que o próprio Pai e o Espírito Santo esteve no momento do batismo de Jesus, mas simples do ponto de vista que não há glamour do homem, não há glória do homem. Não era aqui uma entrada apoteótica de Roma na Via Ápia. Tudo era muito sofisticado, tudo é muito exaltado. Não, era uma coisa simples. Um batismo num rio que não é tão bonito assim, como o próprio Naamã disse. Na Síria tem rios melhores do que Jordão. Então, não era um rio bonito.
Então não era, mas glorioso era a mensagem, a pregação e a pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Ele era glória. Para quem o visse, para quem escutasse, perceberia que ali, de fato, algo grandioso e maravilhoso estava sendo revelado. Então, João, para João é confirmado que ele é o Cristo, por isso ele pode dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como ele afirma no Evangelho de João. Agora veja, irmãos, dê uma olhada no verso 22, para a gente encerrar esse ponto. No verso 22, o Espírito Santo desceu em forma corpórea como de pomba. Aqui é bom lembrar que o Espírito Santo não tem forma. Não tem forma. É com forma corpórea como de pomba. A ideia para o João Batista, ele recebeu 2 sinais para saber que Jesus era Jesus, o Messias, o Cristo. 2 sinais, um audível e um visível. O visível seria o Espírito Santo descendo sobre Jesus. Quando ele descreveu como foi essa descida, ele descreveu como forma corpórea, como de pomba. Não é uma pomba, e nós não podemos representar o Espírito Santo como uma pomba. Isso é um equívoco, um grave erro. Não podemos, ele não tem forma. Acontece que ele quis descrever, e descreveu como forma corpórea de pomba. Então, não há representação do Espírito Santo em forma de pomba, mas foi assim que João descreveu, descendo sobre ele. E, ao mesmo tempo, há um sinal audível, porque o céu se abriu, me parece que só o João compreendeu, viu essa cena, o Espírito desceu e a voz de cima dizia, este é meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. Aquele que Deus levantou. Veja que coisa gloriosa, irmãos. Maravilhosa. Jesus estava sendo ali capacitado pelo Espírito Santo. Ele não tinha o Espírito de Deus? É claro que ele tinha o Espírito. Ele é o próprio Deus. Mas era necessário que o início do ministério dele tivesse, de fato, essa capacitação do Espírito Santo para o conduzir ao que ele iria fazer. Embora sendo Deus, ele era homem e ele precisava também ser revestido do Espírito Santo. Lembre-se que isso acontece conosco. Lembre-se que acontece conosco no sentido da necessidade, mesmo tendo o Espírito, sendo batizado no Espírito Santo, que todos crente é, todos nós precisamos nos encher do Espírito Santo para o serviço a Deus, para melhor dedicar a Deus. Essa é a compreensão nossa. Todos nós somos batizados, temos o Espírito, mas a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito do Senhor, não vos embriagueis com vinho. Então, há necessidade. Cristo, como chamado para o ministério, ele foi revestido pelo Espírito Santo. Isso pode ser claramente predito nas profecias do Velho Testamento. Vou citar 2, que diz o seguinte, Isaías 42, 1. Eis aqui o meu servo, a quem o sustenho, o meu escolhido, em quem minha alma se compraz. Está vendo? A alma de Deus tem prazer nesse servo, que era Jesus Cristo. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Aqui é Isaías. Isaías 42. E o texto de Isaías mais conhecido, que todos nós conhecemos, tem cânticos sobre isso, Isaías 61, versículo 1, diz assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdades aos algemados. Veja, esse é um texto conhecido. Cristo precisava ser ungido pelo Espírito Santo. Inclusive, na próxima, quando ele pregar pela primeira vez, ele vai pregar lá em Cafarnaum, numa sinagoga, ele vai usar esse texto, dizendo, hoje se cumpriu as escrituras que acabais de ouvir. Porque o Espírito Santo o capacitou e ele prega com muita graça, o povo fica ouvindo, impactado com aquela pregação. Nós veremos isso mais à frente, na sequência do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas. E aí, o que temos também, uma confirmação no Novo Testamento sobre essa unção ministerial de Jesus, está em Atos 37, quando Pedro fala, Atos 10, 37 e 38, que diz assim, vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque
Deus era com ele. Veja que o próprio Cristo precisou ser capacitado pelo Espírito Santo, é por isso que o batismo dele estava ali presente. Mas veja, irmãos, que coisa maravilhosa. A sua divindade é completamente aqui confirmada. Primeiro que Jesus era divino, né? Ele foi gerado, e a gente está estudando isso no breve catecismo, ele foi gerado no ventre de Maria sendo já Deus, ele era Deus. Maria recebeu dizendo que ele era o filho de Davi, o filho de Deus, filho de Davi, rei de Davi, seria o rei no trono de Davi. E então o próprio Jesus já era Deus, já tinha se apresentado como tal. No entanto, no seu batismo, nada menos do que as três pessoas da Trindade estão presentes. O próprio Jesus, como segunda pessoa da Trindade, o próprio Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que desce sobre ele em forma corpórea como de pomba, e o próprio Pai, que falou: este é meu filho amado em quem tenho prazer, em quem me comprazo. Irmãos, que coisa gloriosa. O nosso Senhor Jesus Cristo, de fato, prometido nas Escrituras, ele foi testemunhado por muitas fiéis testemunhas, foi confirmado na história da humanidade e também foi confirmado pela Trindade bendita. Ele, o próprio Filho, o Pai e o Espírito Santo confirmando que ele era o nosso Salvador. Lucas está assim apresentando. E encerro então o nosso último ponto. Lucas apresenta o início do ministério de Jesus, o terceiro ponto, aquele que tem uma origem humana para ser o Redentor. E aí vai aquele texto grande, né, de Lucas 23 a 38, uma genealogia bastante extensiva, bem maior do que a genealogia de Mateus. Mas o que é que nós podemos aprender aqui? Primeiro, exatamente essa ideia de origem humana. As narrativas, as genealogias, as narrativas genealógicas têm a ideia de confirmar, tem várias importâncias no Antigo Testamento. Lembre-se que a principal razão das genealogias era saber a expectativa do Messias. O Messias sairia de um descendente de Davi. Então, essa expectativa, e seria também a semente de Abraão que foi prometido, o descendente de Abraão. Então, quando Mateus escreve a descendência de Jesus, lá em Mateus capítulo 1, começa, o livro de Mateus começa, e tem gente que não gosta de ler as descendências, né? Porque qual é o sentido, né? Acontece que isso, para os judeus, era muito importante, porque, primeiro, tinha a ver com o descendente prometido que sairia da raiz de Davi, da tribo de Judá. Então, eles contavam. E Mateus, ao apresentar a descendência lá, apresenta a descendência ele, na verdade, ele faz uma ascendência, né? Ele mostra através da descendência. Ele começa com Abraão e mostra os descendentes de Abraão até chegar a Jesus Cristo, mostrando que Jesus, de fato, é o descendente prometido de Abraão, o filho de Abraão. Ele começa em Abraão e termina em Jesus Cristo. E antes de Jesus Cristo, ele fala do pai de Jacó, o pai de José, que é Jacó. O pai de José é Jacó, lá em Mateus. Quando a gente vê a genealogia de Lucas, o pai, dá uma olhada aí, por favor, rapidamente. Lucas mostra o inverso, faz uma genealogia ascendente. Começa por José, verso 23. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Você pode dizer, mas como é que lá em Lucas, lá em Mateus, é José filho de Jacó, e aqui José filho de Eli? É porque o Eli aqui não é de fato o pai de José, mas é o pai de Maria, que as genealogias têm a ver normalmente com os homens. Então, o Lucas aqui, ele mostra a descendência de Maria, que era também da linhagem de Davi. Tanto a descendência de José, que era da linhagem de Davi, que Mateus mostra, como Lucas mostra agora a descendência de Maria, que também era da descendência de Davi. Ou seja, pelos dois ramos, o pai adotivo de Jesus era da descendência de Davi. Se Jesus foi adotado por José, se José tivesse um trono, Jesus seria rei. E como Maria era da descendência real também de Davi, ele também teria direito pelos dois lados, tanto do pai adotivo quanto da mãe biológica. Então não tem como escapar. E é curioso isso, porque
você vai perceber diferenças. Por exemplo, já falamos que a genealogia de Mateus começa de Abraão e vai até José. A de Lucas começa em José e vai até Adão. Mas por que isso? Porque, como Mateus escreve para os judeus, o enfoque de Mateus é para os judeus. Então, toda a descendência abraâmica, por isso até chegar em Jesus Cristo. Mas o enfoque de Lucas não é para os judeus, é para os gentios. Lucas é o único escritor gentil do Novo Testamento. Todos os outros são judeus. E ele está escrevendo para um gentio chamado Teófilo. Então ele mostra que, veja como a teologia bíblica é muito harmonizada. Antes mesmo de Abraão, pai da fé dos judeus e pai de todos nós também, espiritualmente judeus somos, Deus já havia falado para Abraão, para Adão e para Eva, os dois, que haveria inimizade entre duas descendências, a descendência da mulher e a descendência da serpente. E fica claro na narrativa de Gênesis, sobretudo no capítulo 6, quando mostra que os filhos de Deus e os filhos dos homens, os filhos de Deus como descendentes de Sete, a linhagem piedosa dos filhos de Sete que substituiu Abel que Caim matou. E a linhagem dos homens, a descendência de Caim. Então, até hoje nós podemos ver isso claramente em toda a humanidade. A principal divisão de toda a humanidade não é se somos brasileiros, mexicanos, chineses. Essa divisão não importa. Se somos latino-americanos, anglo-saxões, essas divisões não importam. A divisão mais importante da humanidade foi descrita na Bíblia. Quem é filho de Deus e quem é semente do diabo, descendência do diabo. É a mais importante que as pessoas precisam se examinar hoje. Saberem se são descendência de Deus. E por isso aqui, Lucas chega na descendência dos filhos de Deus. Ele fala, dá uma olhada no verso final, Lucas 3, 38. Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, este filho de Adão, filho de Deus. Dois sentidos aqui. De fato, Deus criou Adão do nada, né? Do barro, do pó da terra. Mas o sentido aqui é espiritual, filho de Deus espiritual. Adão, como salvo, um crente que se tornou, mesmo tendo pecado, mas era um crente, filho de Deus. E todos que são dessa linhagem, chamados por Deus para ser batizados com o Espírito Santo, são dessa linhagem espiritual. A importância é essa. Mas veja, há um sentido também porque as genealogias eram importantes. Além de fazer a descendência real da família davídica, lembre-se que a terra para o povo era dado para as famílias. Por isso que os judeus conservavam muito, não só da descendência davídica, mas em todas as tribos conservava a questão da linhagem, porque havia necessidade de um resgatador. Alguém, quando perdia, a família empobrecia, podia vender as terras e depois resgatar a terra. Por isso que era preciso ter a contagem da linhagem das famílias. Isso pode ser claramente visto no livro de Ruth, quando tem um resgatador, Boaz, fazendo a figura de Jesus Cristo, que é o nosso resgatador, que vai resgatar a gente para colocar a gente numa terra, que é a terra, novo céu, nova terra. Né? Então, essa ideia também de genealogia era importante para manter a herança das famílias. Também para a questão dos levitas, as funções sacerdotais levitas, né? Sacerdócio, aqueles também que eram cantores e outras funções, eles mantinham a contagem. Agora, uma curiosidade, sabe quantos judeus pararam ou perderam toda essa historicidade da genealogia? Perderam no ano 70, quando o general Tito adentrou em Jerusalém e destruiu totalmente a genealogia, a história do povo de Israel praticamente. Quase que totalmente. E eles pararam de contar. É claro que hoje o Israel moderno tenta contar as linhagens. Hoje existe a moderna classificação, a possibilidade de classificar pelo DNA, o estudo do DNA, né? Se sabe mais ou menos, pode regredir bastante e saber mais ou menos de que família você é ou pertenceu, se tem ascendência judaica. No entanto, essa preocupação com a genealogia parou no ano 70, quando os judeus foram para a dispersão.
para todo mundo, foram levados dispersos para todo mundo, quando Roma expulsou eles de Jerusalém, ou da região toda, praticamente quase todos judeus. Então pararam de contar. Mas veja, podemos dizer que de Cristo até o ano 70, 40 anos, Cristo morre mais ou menos no ano 30, 33 da era cristã, até o ano 70, nunca houve cogitação sobre a linhagem de Jesus. Nunca, não, esse Jesus não pode ser o rei judeu sequer porque ele tem linhagem, ele tem ascendência de Davi, de Judá. Não, nunca ninguém duvidou. E olha que coisa curiosa, 700 anos antes de Jesus, isso já estava profetizado, que ninguém cogitaria da sua linhagem. Abra aí, Isaías 53, verso 8. Isaías 53, verso 8. O profeta Isaías, mais ou menos 750 anos antes de Jesus, descrevendo sua morte, descrevendo esse Salvador, que era o servo sofredor, que viria morrer por todos nós, que precisava ser homem, morrer numa cruz, pagar pelos nossos pecados, não ter pecado algum, mas morrer por todos os pecadores. Até a sua linhagem está registrado por Isaías, quando diz assim, Isaías 53, 8. Por juízo o opressor foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou? Quem pode questionar que ele não é descendência de Davi? Não existe isso na história, ninguém questiona. Nunca acusaram Jesus de não ser da descendência, porque está confirmadíssimo que ele é. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Veja, irmãos, como a pregação da palavra, como a palavra está tão bem amarrada, tão bem confirmada, de que o Senhor Jesus, de fato, o ministério dele foi bem sucedido. E, de fato, ele é o nosso rei, o nosso salvador, o nosso pleno justificador. A gente não pode ter dúvida disso. Pelo contrário, nos alegramos perfeitamente nesse Salvador, que precisava ser humano. Jesus precisava ser humano para poder interceder por nós. Que aplicação nós temos aqui? Eu encerro. Primeiro, devemos ser gratos a Deus por Ele batizar todos nós que cremos na Sua palavra, cremos no Salvador que é Jesus Cristo. Esse batismo do Espírito Santo significa selo, somos selados. Você sabe quando uma coisa é selada? Ela deve ser inviolada, ninguém deve mexer naquilo que foi selado. E o selo tem a ideia de chegar no destino certo. Quando você sela uma carta, ele vai no destino certo, porque está selada. Tem esses dois sentidos, de inviolabilidade e de certeza de destino. Pois bem, nós estamos selados pelo Espírito Santo de Deus. Que dúvidas você pode ter que vai chegar no céu? Você está sendo guardado pelo Espírito Santo. É o penhor do Espírito Santo também. Agora, é claro, se não há conversão genuína e verdadeira, não resta outra expectativa, como diz Hebreus, senão o fogo de juízo preste a consumir aqueles que estão distantes. Portanto, é bom examinar o coração. Você é de fato um filho de Deus, como a linhagem de Lucas descreve Jesus? Aqueles que são do povo de Deus, batizados com o Espírito Santo de Deus, isso deve ser a sua maior segurança. Não ser membro de uma igreja como a nossa. Ah, meu nome está no hall. Está no hall da igreja. Eu sou um crente. Por quê? Porque eu sou presbiteriano. É mesmo? Você é batizado no Espírito como crente? Demonstra isso, vive como crente. A sua conduta, a sua vida demonstra que você de fato é um crente. Você preza pelo reinado de Cristo, que não é ainda um reinado glorioso, irmãos. Seguir o reino de Cristo é um caminho apertado, estreito. Seguir Jesus como rei não é glorioso. Pelo contrário, é cruz. É negar a si mesmo. Mas qual a certeza que nós temos? A certeza é exatamente ser batizado pelo Espírito Santo e ser conduzido. Essa certeza, Paulo nos diz em Romanos, desta forma, Romanos 8, 15 e 17, porque não recebeste o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito da adoção. Uma pausa aqui. Falamos sobre João Batista, ou melhor, sobre Herodes, que aprisionou João Batista. Aquele homem tinha tudo, até demais, tomou a mulher do seu irmão. Era um homem que vivia atemorizado com juízo,
ouvia a pregação, mas não entrava no seu coração, porque ele estava interessado na glória deste mundo. Não queria abrir mão do sucesso. Estava em completa sintonia com Roma, embora ouvisse a oportunidade de pregar João Batista, mas não estava no seu coração. Quantos que são de crente, não. Ele não vive atemorizado. Os crentes batizados no Espírito não vivem atemorizados, porque recebemos o Espírito da adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Porque o Espírito de Deus testifica com o nosso próprio Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Preste atenção, hoje não é tempo de glória, é tempo de sofrimento neste mundo. Seguimos um rei que também sofreu neste mundo. Mas da mesma maneira que ele foi glorificado, está à destra de Deus. Todos os seguidores de Jesus que são batizados com o seu Espírito também terão glória com ele. Ele mesmo disse, em João capítulo 17, vocês conhecem a oração sacerdotal de Jesus. Meu Pai, a minha glória, o meu desejo é que os que te amam e os que me amam estejam comigo na glória que me deste, que eles vejam a minha glória. Eu não quero glória terrena agora, irmãos, eu quero a glória dos céus, a glória de ser herdeiro com Jesus, novo céus, nova terra. Essa é a verdadeira glória que seguem os seguidores de Jesus Cristo. Segundo lugar, irmãos, graças a Deus pela perfeita divindade de Jesus Cristo. Você tem dúvida de Jesus Salvador, sendo que ele, o Deus eterno, se fez homem, se humilhou, habitou entre nós. O Espírito Santo, Deus abriu os céus, desceu o Espírito Santo sobre ele, capacitou para pregar boas novas aos quebrantados, aos algemados de espírito como nós. E a voz dos céus que desceu, esse é meu filho amado que me compraze. Eu não tenho tempo aqui, o tempo não nos permite, mas essa voz veio outra vez quando Jesus foi transfigurado no monte da transfiguração, que encontrou-se com Elias e com Moisés. E Pedro, Tiago e João viram essa transfiguração. E Pedro ficou tão extasiado com aquele momento, tão glorioso, já experimentando a glória eterna, um pouquinho da glória eterna, disse, Senhor, bom estarmos aqui. Quer que eu faça a cabana, um para o Senhor, um para Moisés? Pedro, né, sempre naquela ansiedade. E a voz do céu diz, este é meu filho amado, a ele ouvi. E Pedro escreve isso na sua carta, quando ele escreve para nós, irmãos, precisamos ouvir esse filho amado. Ele fala para nós de maneira gloriosa em sua palavra. E essa maneira gloriosa aquieta os nossos corações perturbados por este mundo de perseguição. É por isso que a gente precisa ouvir a palavra todos os dias, ler a palavra, meditar nessa palavra. A palavra mostra a glória de Deus, a glória de Jesus, que é grande e que vai nos conduzir lá, não há dúvida. Basta apenas que você creia na palavra do Senhor. Não duvide. Jesus foi confirmado como verdadeiro Salvador nosso. E por último, terceira e última aplicação. Veja, esse homem perfeito, ele sabe o seu sofrer, porque ele sofreu como homem. Ele pode se compadecer. Não desanime, eu sei que a luta cristã, a luta de ser um cristão é muito grande. Vem lutas, vem perseguições, vem virose também. É a menor das lutas, a menor das lutas é uma virose. Mas vem muita coisa para nós. Muitas coisas, perseguições, desânimo. A tentação deste mundo, a sedução hoje, eu diria que é muito mais grave do que a perseguição que este mundo traz para nós. A gente é muito seduzido por este mundo. Um mundo que tem uma glória passageira. Jesus conhece as nossas tentações, os nossos sofrimentos, muitas vezes o desânimo. Tanto é que em Hebreus, o autor de Hebreus nos diz assim, Hebreus 2, 14 em diante. Escute essa palavra, por favor. Visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e sangue, deste também eles igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todo que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, efetivamente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Olha que coisa gloriosa. Os anjos não têm oportunidade de arrependimento. A humanidade tem. E você está ouvindo a palavra de arrependimento, palavra de salvação. Eu espero que você aproveite essa palavra. Se Deus está falando no seu coração, se arrependa e viva como crente.
E o verso 17, por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos nossos pecados, pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus é perfeitamente homem e sabe que você está sofrendo, porque sofreu talvez muito mais, sofreu muito mais, talvez não, muito mais do que nós. Não tenha dúvida de pedir socorro a esse Salvador que conhece a sua luta e vai te atender. Não desanime, eu sei que muitas vezes vem momentos depressivos, momentos de desânimo, momentos de querer retroceder, mas não podemos fazer isso, pelo contrário. Olhe para Jesus, para a sua glória, sua bondade, sua intercessão e recorra a Ele, recorra ao Pai em nome de Jesus, orando no Espírito para se fortalecer e caminhar firmemente no Senhor. Vamos orar. Vou pedir a Marcos para fazer essa oração, por favor.